Fala, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar. Estamos em todas as redes sociais. Pode ir lá no Instagram, pode ir lá no YouTube, pode ir lá no Spotify. Se você tiver Alexa, é só você pedir para Alexa, inclusive, tocar o último episódio do Leste Conexão podcast, que ela vai tocar também. Então, nós estamos também no TikTok. É muito fácil encontrar a gente, tá? E não esqueçam também dos nossos eventos, os eventos do Leste Valley. Lembrando que o Leste Conexão, ele faz parte do hub do Leste Empreendedor. Quem faz parte do Leste Valley, que é o polo de empreendedorismo feminino. Nós temos outros podcasts também. Esse daqui são para histórias reais de mulheres empreendedoras. Então, gente, já pedi, inclusive, até comentando mulheres empreendedoras, mulheres reais. Pedi para o presidente prender a mesa aqui, porque hoje o papo vai ser pesado, gente. Vocês vão ver as perguntas, vocês vão ver aqui as histórias, tá? Então, não esqueça, a gente vai começar, meninas, tá? Eu vou pedir para vocês podem olhar, não precisa olhar para a câmera, cada uma olhando para cada uma, é um bate-papo, então fiquem tranquilas, tá? Então eu vou começar por quem tá mais tranquila, que é você. Tá, vamos lá então, né? É um prazer, Pedro, estar aqui. É um prazer também estar participando agora do Leste Valley. Meu nome é Janaína, eu sou empreendedora já tem uns 5 anos. Eu venho do mercado da beleza, onde eu criei um e-commerce, primeiro e-commerce voltado para o mercado de perucas em forma de assinatura. Então a pessoa contratava ali a assinatura todo mês e recebia uma peruca junto com o produto para estar tratando. E baseado nisso, nós criamos depois a iLace, que é uma empresa voltada para a inteligência artificial, também para o setor da beleza também, onde tira ali a parte da sobrecarga em relação ao atendimento. Nós ajudamos ali em relação à precificação. É chamar a Bela, que a Bela resolve a sua vida. Ai, que bom. Muito bom. Vamos lá? Boa noite, gente. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Elaine e comecei no empreendedorismo feminino muitos anos atrás, né? Com a necessidade de estar dentro de casa depois que eu tive a minha filha. Eu trabalhava, quando eu engravidei, eu trabalhava fora, numa empresa. E aí eu falei, como agora eu vou sair e deixar minha filha para trás? Não vou conseguir fazer isso, né? Não vou deixar... Eu tinha até uma rede de apoio, mas o coração de mãe não me deixava. E aí veio a necessidade de fazer alguma coisa. Iniciei no ramo da beleza, que era algo também que eu sempre me identifiquei muito, sempre gostei muito. E aí fiz lá meu cursinho de manicure, design de sobrancelha, de depilação, e assim comecei. E aí morava no bairro, ia para outro bairro onde minha irmã morava, minha mãe, deixava minha filha lá com elas, e aí eu ia fazer meus cursos, estudar um pouquinho, fui indo. Comecei a atender dentro do condomínio delas também, e assim fiquei por alguns anos, né? Atendendo lá no condomínio, as meninas lá. Passava o dia inteiro, chegava, deixava minha filha com minha irmã na casa dela e ficava o dia inteiro trabalhando. E aí depois a coluna foi gritando, eu não fui aguentando mais. Aí o que eu fiz? Vou trabalhar em outra coisa. E aí comecei a trabalhar num lugar totalmente diferente, que foi na parte da confeitaria, né? Aí comecei com os doces, sacolés, gourmets e várias outras coisas, comidas, trabalhando dentro de casa mesmo, porque eu não aguentava mais ficar indo e vindo, enfim. E aí comecei nessa área, né? Aí me especializei, não fiz nenhum curso. Eu falo que a minha especialização foi YouTube, aprendi tudo no YouTube a trabalhar com bolos de aniversário, confeitaria, e trabalhei durante 7 anos na confeitaria e fui muito bem sucedida também na área da confeitaria. Só que aí veio o Covid, foi a época que eu mais trabalhei, foi a época da Covid, assim, as pessoas faziam festas em casa, né, e começaram a lançar o kit festa, e eu comecei a trabalhar ali bastante. Mas de tanto trabalhar, de tanto ficar em pé, tive vários problemas de saúde e tive que várias vezes procurar emergência. E na emergência, uma vez, fui buscar alívio na dor e trouxe a Covid para casa. Fiquei muito doente, fiquei muito ruim. Meu esposo também ficou, e aí ele ficou internado 9 dias. E lá, eu
vi o quanto tempo eu dedicava ao meu trabalho e não conseguia dedicar à minha família. É um pouquinho incoerente, né, esse negócio de você achar que você trabalhar para você mesmo, você vai ter liberdade, vai ter uma autonomia. Você até tem, mas você trabalha muito mais do que para uma pessoa que trabalha com carteira assinada, né? Chegou em casa, acabou o trabalho. Quando a gente trabalha para a gente mesmo, é assim. E assim eu fui fazendo, fui trabalhando. E trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e aí a minha família foi ficando, ficando. E quando eu estava no hospital, eu entendi. Gente, eu trabalhei tanto, e agora se eu estivesse morrendo, quais foram as últimas coisas que eu poderia deixar para minha filha, né? Eu não estava perto, não estava junto. E meu marido, muito ruim ali, com máscara. Eu fiquei internada junto com ele, porque eu também estava com Covid, então nos permitiram fazer isso. E eu falei, agora tá lá, uma situação como essa, falei, quando eu sair daqui, eu vou diminuir o meu trabalho. E eu estava muito insatisfeita com o meu trabalho também, muito cansada, muito. Porque eu já tinha uma aptidão para psicanálise muito grande também. Mas eu não tinha coragem de trocar. Eu não tinha coragem de arriscar, começar a estudar. E eu falei, eu preciso voltar. Quando eu no hospital eu falava, eu preciso voltar para casa e voltar a viver, né? Eu estava numa estafa emocional com muitos problemas e eu falei, eu preciso. E quando eu voltei para casa, nós voltamos, teve todo um tempo de recuperação ainda bem grande. E aí eu falei assim, eu preciso de um sinal para eu mudar de área, porque eu não consigo mais continuar. E aí, um dia, vendo no Instagram, eu vi um comercial patrocinado da FATEF, que é a escola que eu estudei, que eu estudo ainda, né? Falando sobre a psicanálise. E era algo que eu já sabia, já conhecia, porque eu tinha participado de um grupo, e lá era uma psicanalista, e eu gostei muito, me identifiquei muito naquilo. E eu falei assim, então esse é o sinal que eu preciso. Eu liguei, peguei todas as informações, e aí eu falei com o meu marido, olha, eu vou arriscar. Segura as pontas aí, porque eu vou parar, porque agora é minha vez de estudar. Minha filha estava terminando o ensino médio, já tinha terminado. Eu falei, agora é minha vez de estudar. E aí eu comecei a estudar sem trabalhar. A única época na minha vida que eu não trabalhei, gente, foi em torno de 1 ano e meio. Trabalhava em casa, mas não fora, não trabalhei mais. E aí eu comecei a estudar psicanálise e aí encontrei o meu lugar. Desde o primeiro dia de aula, encontrei o meu lugar. E eu falei, por que eu não estava aqui há muito tempo, né? E aí, amanhã é o meu último dia de aula, né? Acaba amanhã, encerra Parabéns. amanhã. E amanhã a gente vai festejar, enfim, mas eu encontrei na psicanálise o meu lugar. A psicanálise trouxe coisas poderosas, grandiosas para mim. Eu não sei se é o momento, posso compartilhar agora. E uma dessas grandes transformações que a psicanálise trouxe para mim foi a mudança física, principalmente. Eu perdi quase 50 quilos. Nossa. Quando eu descobri o que a psicanálise podia fazer, que eu não precisava comer compulsivamente, que eu não precisava me esconder atrás das minhas emoções. Porque aí você estuda, você tem que fazer terapia, né? E quando você faz terapia, você vai se encontrando. Caramba, não preciso mais me esconder, não preciso mais comer dessa maneira, porque eu já tratei lá no 7 analítico as minhas emoções, chega. E aí aconteceu, né? Graças a Deus, vivi essa transformação na minha vida, entre muitas outras mudanças que eu vivi, ainda tenho vivido, ainda vou viver. Mas a psicanálise trouxe isso e hoje eu consigo trabalhar com mulheres, ajudando elas a emagrecerem também. E fazendo elas entenderem. Eu não trato só mulheres, trato todos os tipos de necessidades que a psicanálise pode ajudar, mas o meu principal objetivo hoje é o emagrecimento e compartilhar o que eu vivi, né? E conseguir trazer para elas essa liberdade também. Muito bom. Eu perdi entre o começo de 2024 até meado mais ou menos, perdi 54 Muita quilos. coisa. Muita coisa. Eu sei que não foi fácil, não. É. Teve dia que eu lembro, eu até tava dizendo na semana passada, teve dias que eu ia dormir literalmente chorando. Sim. Porque eu tava acostumado, por exemplo, a comer. Já viu aquelas pizzas da Sadia? Sim. Aquela- Sim.
eu comia uma dessa no café da manhã, mais ou menos. Nossa. Nossa. Era nesse padrão, assim, mais ou menos. E aí você termina de comer e a sua mente ainda tá pedindo. Sim. Porque ela tá acostumada, né? É o Mas você- ponto-chave que a psicanálise me ensinou, como terapeuta de emagrecimento, é entender o que faz você comer dessa maneira. Porque todo excesso tem uma falta, né? E aí entender essa falta, elaborar ela, faz você acabar com o seu excesso. Uhum. E com a comida não é diferente, em tudo, em qualquer vício, a comida se torna um vício, né? Em qualquer vício é assim que acontece. E quando eu entendi qual era a minha falta, eu consegui elaborar e viver com liberdade hoje, né? Sem medicamento para emagrecer, sem cirurgia, na raça, ali, ó, no café sem açúcar, Uhum. e entender o que era melhor para mim, né? E foi assim que eu também tô conseguindo. Uhum. Gente, que engraçado. Eu cheguei aqui e falei, o que a gente vai encontrar em comum nas nossas histórias, né? Sim. Porque eu falei, a gente vai encontrar, porque nós três somos mulheres Uhum. e empreendedoras, a gente vai encontrar alguma coisa. Você chegou a me perguntar, inclusive, né? Aham, Quem é falei, serial? gente, quem vai? Quem vai? Eu nunca digo. Teve gente que, inclusive, que até Que já eu ia falou assim. pesquisar. Que eu chegar e falar assim, chegar e falar, né, porque em todos eu não falo mesmo, Uhum. pra conhecer e se conectar. E aí tem umas, às vezes, que ficam muito. Teve uma que até não veio por causa disso. Falei assim, mas eu não sei quem que vai estar. De repente, se eu não gostar, eu falei, gente, mas que Ué, Tá gente. achando é, gente? Eu nem fiz essa pergunta para chegar e. Não, eu fiz porque eu queria dar uma stalkeada em você. A gente vai conversar. Mas você descreveu agora, eu preciso de você. Ah, eles têm aqui. Nossa, gente, muito legal. Muito importante esse trabalho. Mas é interessante, né? Que como a gente recomeça, né? Independente, seja um momento ali em relação à saúde, em relação à família, que as mulheres sempre estão recomeçando, né? Isso é Sim. muito importante, né? Sim. Sempre tem essa Essa necessidade, né? Uhum. E quantas vezes forem necessárias, a gente recomeça, né? A Exatamente. gente tem força para isso. Pode começar. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luísa. Eu sou lash designer, tenho um estúdio de beleza, trabalho com sobrancelhas, limpeza de pele há 3 anos. Eu tenho 22 anos, então não é tão longa a jornada quanto a de vocês, mas estamos aí, né? Eu venho de uma família de empreendedores, e aí eu sempre vim empreender com uma coisa muito pesada. Eu falei, não é pra mim. Isso não é pra mim. Simplesmente, como assim? Eu vou estar trabalhando 24 horas por dia? Uhum. Não quero, gente, eu quero liberdade. Então, quando eu me vi presa, assim, no CLT, eu falei, não, pera, acho que eu vou dar uma chance, mas eu vou fazer diferente. E a gente acha que vai conseguir dar conta de tudo, a gente acha que vai conseguir... Não, eu vou empreender só de 8 às 6. A gente não empreende de 8 às 6. Spoiler. Foi o que eu falei. A gente não faz isso. Não mas- mesmo. Mas minha jornada é isso, sempre me esforcei muito, sempre dei tudo de mim pra fazer dar certo, porque empreender não é fácil pra gente, principalmente mulheres, não é fácil, né? Mas é muito importante que a gente tenha uma base pra gente se apoiar, tanto emocionalmente quanto financeiramente, várias coisas. E é isso, gente. Minha história, a gente vai conversando mais Vai. sobre, vamos abrindo minha história. Não, mas é muito interessante você, quando você falou isso, minha história ainda não é muito longa, porque ainda sou muito nova, mas não deixa de ser Uma história. uma história. início Às de uma vezes história. é o início de uma história. Pode ser que o início da sua história não seja o mesmo início da sua. Sim. Seja diferente. E com certeza, em alguma coisa, todo mundo acaba aprendendo, mesmo que seja do início, mesmo que não seja. Até mesmo com relação às vivências, né? Cada vivência é diferente. Às vezes a gente fica muito ligado nas experiências das outras pessoas, né? De que, poxa, olha só, fulana de tal teve uma oportunidade diferente da minha e por isso ela conseguiu começar dessa forma. Eu tô falando isso porque a gente vê, por exemplo, quando a gente começa a caçar a história, eu principalmente, né, por questões de estudo, eu vejo muitas histórias de gente milionária, bilionária. Então eu leio bastante sobre eles. E uma coisa um questionamento que eu ouvi. Falou assim, por exemplo,
Elon Musk, e que é do Tesla, que é do SpaceX, que é de toda essa parte. Todo mundo conhece Elon Musk, né? Que é Sim. o polêmico. E o Jeff Bezos, né? Que é da Amazon. Eles dois vieram de famílias privilegiadas e se tornaram bilionários. E aí todo mundo acaba dizendo: não, mas olha só. Uhum. Mas eles vieram de famílias privilegiadas. Sim. E quanta gente a gente já conhece ou já ouviu falar que são filhos de gente privilegiada que não fizeram nada? É. Porcentagem bem maior. Sabe? Então, assim, beleza. E aí, obviamente, que aí a gente vai, sei lá, na Flávio Augusto, que é aqui nosso, né? Que é que é nosso aqui, brasileiro, né? Que é um bilionário também, que morava na Zona Norte, que era de uma família, que era de uma família simples e se tornou bilionário. Aí é uma história, de fato, que conecta um pouco mais com a nossa, se a gente for parar para pensar. E aí tem a Oprah, que também veio também de uma família bem mais simples, né? E no final todas as histórias se conectam porque todas as histórias tiveram as suas dificuldades, tiveram as suas lutas, mesmo que não é porque a sua luta, a sua dificuldade não foi algo sofrido, Sim. que não seja um Uma desafio luta. também. Com certeza. Que não seja um desafio. Por exemplo, tem muita gente que tem facilidade em falar, em se comunicar. Para mim não era. Até 2023 eu era gago. Ai, mas pra mim também não era também, não. Eu sou da era de tecnologia, sair atrás da tela e estar aqui hoje é um grande desafio, é uma grande luta. Não, exatamente. Então, assim, para alguns já é muita facilidade, mas aí, de repente, o que é facilidade para um não é uma dificuldade para aquele que está falando, É. sabe? Então, por que eu tô falando isso? Quero aproveitar e todas vocês, quando eu pedi para contar as histórias, vocês contaram as histórias de vocês relacionadas ao lado profissional. Agora eu quero que vocês falem de vocês sem falar de trabalho. Pode começar. Calma, deixa eu pensar um pouco. Gente, sem ser profissional. Eu acho que no momento eu tô muito focada no meu profissional e vivendo pra isso. Então, eu não sou a melhor das pessoas pra falar. Mas quem é você sem falar de trabalho? Aquela risada nervosa. Meu nome é Luísa, 22 anos. Sou acadêmica de enfermagem. Já puxa pro profissional, né? Puxa, Volta. Eu sou cristã. Eu gosto muito de ajudar pessoas, ajudar mulheres. E na minha religião eu descobri que meu chamado é esse. É escutar mulheres, ouvir, dar conselhos. Eu até vi hoje, assim, cara, você pode sentar, deitar na minha maca e você vai ouvir um conselho sobre Deus. Você vai ouvir, sabe? Porque é a minha vida toda. E até fala de mim, tirando o trabalho, eu tenho que falar de Deus. E o que mais, gente, sobre mim? Nossa, botou. Eu não gostava tanto de beleza antes, não gostava. Era bem tímida quando eu era mais nova. E aí eu me expus ao empreendedorismo e eu falei que agora eu tenho que aparecer, eu tenho que ser comunicativa, eu tenho que falar com todo mundo. E aí arruma, passa maquiagem, passa isso, faz o cabelo. E aí eu me apaixonei por isso, por essa área mesmo. E é isso, gente. É muito difícil falar sem falar de trabalho. Bem, eu sou Elaine, sou sensacional, tá, gente? Sou uma mulher sensacional. Vou dizer uma coisa para vocês. Porque hoje eu descubro uma Elaine que eu não conhecia. Aliás, eu até conhecia, mas estava enterradinha, sabe? Porque eu falo que hoje eu sou uma mulher sensacional porque antes eu já era uma mulher sensacional, mas era sensacional para os outros, né? Uma mulher que sempre viveu para as pessoas, sempre viveu para sua família, muito dedicada, muito boazinha. Ai, que querida, muito boazinha, né? Mas até onde esse muito boazinha era ser boazinha de verdade ou era uma busca por aceitação, por querer ser amada, né? E isso aí, gente, faz parte do processo
terapêutico, né? Que aí eu entendi que não era tão boazinha assim, que era porque eu tinha uma necessidade mesmo de me sentir amada, de ser aceita, de ser recebida pelas pessoas. Hoje eu continuo sendo essa mulher, mas dentro do que eu posso oferecer. Eu não passo mais por cima de mim para ser aceita por ninguém. Posso, eu posso. Se eu não posso, não posso. Se você gostou, gostou. Não gostou. Então, hoje eu sou mais sensacional ainda porque eu consigo dizer quando eu não posso. Né? Eu consigo dizer que isso aí me fere. Não, não quero. Isso aí me alcança de uma maneira que me dói. Então, eu não consigo ser. Então, hoje eu sou uma mulher posicionada. Hoje eu sou uma mulher. Eu posso dizer isso com muita propriedade hoje, porque hoje eu sou uma mulher muito diferente que há 2 anos atrás, né? Antes eu poderia colocar qualidades do que eu posso fazer. Ah, eu sou boa com as pessoas, eu sou bondosa, eu amo cuidar de pessoas, e eu amo cuidar de pessoas, mas eu me amo primeiro. Então hoje eu sou uma mulher que me olho, uma mulher que cuido de mim, uma mulher que enxergo quem eu sou, independente de outras pessoas, da vontade das outras pessoas. Hoje eu até falei no Instagram, né? Hoje eu sou protagonista da minha história. Hoje eu não deixo mais um diretor dizer quem eu sou, sabe? Não deixo um diretor dizer para mim, olha só, vai por esse caminho aqui que é o melhor para você. Não, eu consigo olhar, me analisar. Então, hoje eu sei quem eu sou uma mulher posicionada, uma mulher que se ama, uma mulher que se cuida, que também ama pessoas, que ama animais, que ama a minha família, e que se eu puder fazer tudo para todos eles, eu vou fazer. Mas primeiro eu vou olhar para mim, isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Então, eu sou... E linda! Maravilhosa! Mas a gente, quando fala sobre como você estava falando sobre o boazinha, né? O bonzinho. Na verdade, o bonzinho, ele não é uma pessoa boazinha. Ele, na verdade, por quê? Porque a pessoa boazinha é a que mais está esperando um retorno. Sim. E é por isso que ela é boazinha. Sim. Que é a diferença, né? Sim. Entre o bom, o porquê que você está fazendo, o porquê que você está ajudando determinada pessoa. Será que essa ajuda que você deu, você está esperando alguma coisa em troca? Com toda certeza. E o quanto que... Porque, assim, esperar uma coisa em troca, eu sei que é o básico da relação humana. Sim. Porque você ajuda uma pessoa, você, pelo menos um obrigado. Não deu um obrigado, você fala assim, tá, também não ajudo mais. Mas, né, é o básico, né? Você ajuda, é uma natureza. Agora, tem gente que não espera só um obrigado. Tem gente que tá esperando muito mais, tá esperando um elogio, tá esperando uma massagem no ego, Aprovação mesmo. uma aprovação de, ai, nossa, olha, eu fiz. E aí que é o grande problema, o do porquê que você tá fazendo isso. Sim. E aí, quando você vai, quando você leva até pro lado mais religioso, dependendo, né, da religião, também ele fala um pouco sobre essa questão qual é a intenção que você está ajudando o seu próximo. Sim. Entendeu? Eu não acho errado você ajudar esperando algo em troca. Mas desde que você assim, que você não ajude determinadas pessoas somente esperando Sim. algo em troca, porque tem gente que não vai ter, tem gente que só vai ter um obrigado mesmo. Por exemplo, você saiu do shopping, tem aquele rapaz ali ou aquela menina que tá precisando de uma comida e você foi e deu aquela comida ali. E aí? Tipo assim, o que você pode esperar mais dessa pessoa do que um obrigado? Sim. As pessoas que gravam e colocam na internet. Sim, Acontece. sim, mas eu vou te falar que, inclusive, eu era muito preconceituoso com relação a isso, tá? Até que uma dessas ações acabou me incentivando a ajudar. Mesmo que seja para alimentar o ego da pessoa, mesmo que a pessoa... Não sei se vocês já repararam, às vezes existem intenções ruins de pessoas que elas fazem, que fazem nos conscientizar em fazer coisas boas. Sim. Você Né? ressignificou. Hã? Você ressignificou. Sim, que eu olhei e falei... Assim, eu particularmente, eu não faria isso.
Se eu fizesse isso, eu faria com total intenção, uma total intenção que não seria de fato uma intenção de ajudar. Mas eu acho que existem ações que acaba fazendo você pensar duas vezes. Fora assim, gente, tá aí uma coisa que eu poderia fazer. Tempo que a gente critica, a gente compartilha da ideia, faz a mesma coisa, só não precisa ninguém ver, né? Entendeu? De qualquer maneira, a intenção da pessoa pode não ser a melhor, de querer aparecer, mas quem tá recebendo, tá recebendo. Exatamente. Agora, você tem um amigo. E aí, desculpa, a pessoa que chega e fala, tá, mas eu ajudo um amigo não esperando algo em troca. Desculpa, eu acho mentira. É uma mentira. É uma mentira. Meu amigo, beleza, pode ser que assim, que ele não consiga me retribuir às vezes da mesma maneira. Sim. Pode ser que ele não consiga me retribuir agora, mas eu, no mínimo, espero que um dia que eu esteja precisando, Isso retorne, né? isso retorne. Na hora que a gente está praticando a ação de fazer pelo outro, a gente não pensa nisso. Mas inconsciente a gente pensa sim. E porque na hora que tem a nossa necessidade, a gente lembra, poxa, vou pedir a fulano, porque eu fiz por ele, talvez ele faça por mim. Mas isso é inconsciente, não é intencionalmente, né? E isso faz diferença também a gente entender. A gente também tem as nossas necessidades inconscientes. E é nesse lugar aí que se encaixa. Não é porque você é interesseiro, que você fez pelo outro, porque você quer algo em troca. É porque naturalmente isso acontece. Eu vou contar uma experiência. Tem uma loja de eletrônicos que eu costumo sempre comprar algumas coisas ali, né? Eu costumo sempre comprar alguma coisa ou outra, tal. E aí eu comprei alguns materiais para poder, justamente essa parte de áudio e vídeo, que deu um valor bem considerável, né? Bem alto. E aí eu comprei, e como eu já estava acostumado lá, tá, o atendente estava ali, o dono estava distraído e tal. Ele foi, colocou na sacola, e a gente, como sempre, no telefone, eu peguei a sacola e fui embora. Aí fui embora sem pagar. Cara, e eu só lembrei, quando eu cheguei, eu olhei e falei assim, ué, gente, peraí, cadê a nota? Eu não passei no cartão. Não, a notinha mesmo. Cadê a nota? E eu não paguei. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu cheguei, eu falei assim, tá esquecendo de nada não? Pro atendente. Ih, cara, esqueci de botar alguma coisa aí. Eu falei assim, não, esqueceu de me tirar alguma coisa, né? Que é o dinheiro. Aí o dono olhou e falou assim, ué, mas você saiu, não pagou e tá voltando pra pagar? O dono, tá? O dono. Eu falei, porque quer receber não? Se não quiser receber, pra mim também vai ser ótimo. Pode me dar de presente, tô aceitando. Aí ele chegou e falou, ele ficou reflexivo. Ele ficou reflexivo, assim. E aí, conforme ali eu tô pagando, tô colocando as coisas, ele chegou e falou assim, cara, você acabou de me dar uma lição, sabia? Aí eu falei, ué, mas por quê? Porque eu não faria isso, não. Eu teria metido o pé. E não teria pago. Aí eu cheguei e falei... Eu falei assim, tá, mas aí pra você ver, a primeira coisa que eu penso com relação a isso é... Eu falei assim, primeiro, não acho justo. Até mesmo porque vai sair do bolso de alguém. E provavelmente vai sair do bolso do funcionário que deu mole. Então, assim, eu não acho justo, inclusive, fazer isso. E aí pra vocês verem que... Aí pra você ver que uma ação minha, você vê que, assim, pra ele dizer que ele não faria isso, assim, a gente já entende que é um comportamento de uma pessoa que tenta, enfim, né? Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Mas aí pra você ver que uma pequena atitude, porque isso tá acontecendo com ele, ia ser prejuízo pra ele. Sim. Ele pensando, assim, prejuízo dos outros é dos outros. Eu não tô tendo prejuízo. Mas é pra você ver como é que são as nossas ações, né? Sim. Como é que nossas ações, mesmo que pequenas ações, às vezes podem ser grandes. E eu tô contando isso porque eu fiquei muito, assim, reflexivo com relação a isso, sabe? Porque às vezes você desarma a pessoa, né? Igual você falou, né? A pessoa também já tava não, se fosse comigo, eu não voltaria.
E aí, quando você volta, quando você mostra também que você é uma pessoa de honestidade, de palavra, porque você falou, né? Você é uma pessoa que é frequente ali na loja. Então, você não iria parar de ir só por causa disso, né? E você indo, voltando, ele realmente já, tipo assim, nossa, mas... É. A honestidade, A honestidade- é uma surpresa. Mas, Surpresa. gente, mas eu até tava fazendo até um vídeo aqui quando eu tava chegando. Eu tava fazendo um vídeo justamente sobre isso, que eu falei assim, eu falei, como é que é a mente do empreendedor? Gente, o empreendedor, ele não é mal educado. Ele só tá cheio de coisa na cabeça. Às vezes eu entro nos lugares, eu juro pra você, às vezes eu esqueço de dar bom dia. Não é porque eu sou arrogante, não é porque eu sou mal educado, não. É porque eu tô mexendo, eu tô com tanta coisa na cabeça. Aí depois, sabe aquele delay? Depois que eu tô... Ih, gente, bom dia, me desculpa. Assim, eu vou em 3 locais, né? Quando eu vou almoçar ou vou tomar café. Eu sou meio rotineiro com relação a isso. Então as pessoas já estão tão acostumadas comigo que quando às vezes eu saio sem pagar, eu esqueço, já até sabe. Amanhã ele volta. Ele volta aqui. E aí já bate e fala assim, ó, tô batendo no de ontem. Não, o de ontem, não. Com certeza. Ele até sabe já, entendeu? Porque é uma coisa já que eu esqueço, que eu tenho que ter mais atenção, obviamente, né? Mas como para você ver que com relação à rotina, as pessoas acabam te conhecendo e tudo, tal. Sabem quem eu sou, estão ali. E às vezes a gente acha que as pessoas não estão vendo a gente, estão vendo, né? Sim. Acontece com vocês entrar em algum lugar mexendo no telefone e aqui, ó, a carinha do bravo. Você tá focado fazendo. Oi, gente, tudo bom? Aí desarma. Relaxa o rosto. Oi, boa tarde. Tá. Exatamente. Acontece muito. Agora você, porque a gente acabou Acabou falar de você conversando, sem falar né? de trabalho. Sem falar de trabalho. Acho que eu sou Janaína, uma pessoa andarilha, assim, um pouco, em relação a tudo, assim. Nesse último ano, eu meio que fiquei reflexiva em relação à minha idade, né? Querendo ou não, tipo assim, quando você chega num patamar de idade, posso ter uma cara de nova, mas eu não sou nova. E você começa a refletir, né? Tipo assim, como que eu sou uma pessoa que realmente vai mudando de acordo com os ambientes e também em relação às minhas vontades também. Eu acho que eu fui uma pessoa, igual a Helena falou também, eu fui uma pessoa tímida, bastante tímida na adolescência, então eu não falava muito. E aí comecei a entrar no mundo da tecnologia com pessoas também que eram introspectivas e isso foi aumentando, até que acabaram me jogando para fora, assim, a marreta, literalmente, e eu tive que mudar. Tipo, mudar não só de casa, mas, tipo assim, eu sou de Volta Redonda, do interior do Rio de Janeiro, não sei se todo mundo conhece, mas quem gosta do Flamengo sabe aonde que eu voltasse. E eu cheguei saindo do interior do Rio de Janeiro, tendo que mudar de casa, mudar de profissão, casada há poucos meses e tendo que recomeçar tudo numa cidade que é Juiz de Fora, que eu não conhecia ninguém. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa assim eu sou uma pessoa que gosta de mudar. A minha tia fala isso muito pra mim, que eu tenho um bicho formigueiro na minha casa, porque tudo eu vou mudando de lugar toda hora. E eu vou mudando também em relação à minha vida também. Eu acho que eu sou isso. Eu sou uma constante mudança o tempo todo, assim. Eu acho que eu me considero, assim, uma pessoa constante em mudança a vida toda. Muito bom. Agora vamos aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Vamos fazer vamos falar um pouquinho de trabalho, né? Um pouquinho. Um pouquinho, para depois a gente voltar pro pessoal. Eu quero saber de vocês. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pode falar. Eu acho que ele me escolheu. Porque se fosse para eu escolher, eu não escolheria nada, gente. Ó, vida de rainha, sinceramente. Sinceramente, né? Tem um monte de mulher aí querendo ser guerreira, não tô querendo, não. Tô querendo ser bem princesa mesmo. Porém, não posso, né? Então, eu acho que, brincadeiras à parte, eu acho que ele me escolheu. Eu sempre sou atraída. Eu trabalhei como eu falei no início, com 18 anos eu comecei a trabalhar no mercado, né? Numa farmácia dentro do mercado. E depois eu fui trabalhar nessa empresa de TV a cabo.
E depois de lá para cá, como tive essa necessidade, eu sempre busquei fazer algo, né? Por minha conta, de estar em casa. Eu acho que ele sempre me escolheu, porque até hoje, agora que eu encontrei na psicanálise, eu não vou sair mais daqui. Eu não vou sair mais da psicanálise. Então, muito provavelmente, não vou me adaptar a trabalhar de carteira assinada, de ter um chefe. Gente, não, acho que nunca mais eu consigo viver isso, né? Então, assim, eu acho que ele me escolheu, porque fiz isso a vida toda e só sei fazer isso. Então, acho que eu fui escolhida mais do que eu escolher ele, né? Mas é engraçado, né? Igual você falou, né? A gente, às vezes, também é igual a parte do meu empreendedorismo. Eu sempre fui a pessoa que era inquieta em relação ao trabalho. Então, eu sempre era uma pessoa que começava a pegar várias tarefas de outras pessoas e organizar em relação à liderança. E eu falei, cara, eu acho que eu não sou pra ser líder, né? Aí, uma vez, um chefe meu falou, não, você tem o perfil de líder e você vai ficar aqui, do meu lado, aprendendo. E quando eu fiquei naquela posição, eu acho que ali eu vi a Janaína empreendedora. Porque ali eu me tornei realmente uma empreendedora, porque tudo que eu via ao meu redor, eu via alguma oportunidade. E aí ele começou a falar, a sua cabeça não é uma cabeça normal de uma pessoa que fica atrás do monitor. E aí tudo que eu via, eu pensava em alguma coisa para empreender. Mas eu nunca tive coragem até a pandemia também. Acho que foi um divisor de águas para todo mundo. Sim. E aí eu comecei a empreender baseado nisso. E foi daí que que eu vi realmente que eu era uma empreendedora e que eu escolhi ser essa vida, ser empreendedora. Assim, acho que foi um casamento quase de almas, assim, entre eu e o empreendedorismo. Eu me identifiquei com essa sua fala. Eu trabalhando em CLT, eu já olhava pegava mais funções, porque eu amo produtividade, vamos fazer, vamos acontecer. Eu olhava todos os setores, como é que a gente pode melhorar isso, aquilo. Eu falei, pera, tô fazendo isso pros outros. Uhum. Você tá fazendo pra mim e tá melhorando, assim. Eu falei, gente, não tá certo. E isso mesmo que você falou, de ter a cabeça de empreendedor. Cara, não tem como a gente ensinar alguém a ser empreendedor, na minha opinião. Você pode fazer vários cursos, mas quando você nasce com esse intuito, cara, você vai longe. Vai longe, porque a gente já pensa lá na frente como vai fazer pra melhorar e tudo isso. Eu me identifiquei E bastante. quando você está no lugar certo, é muito mais do que empreender, né? Um propósito de vida, né? Quando você encontra o seu lugar, eu sempre tive essa aptidão de ouvir pessoas, de aconselhar, de estar ali. Apesar que um psicanalista não aconselha, né? Mas ouve, acolhe. Acolher, gente, falei a palavra errada. De acolher e tudo mais. Eu sempre tive isso, sempre fui assim. E eu encontrei nisso o meu propósito de vida mesmo, né? E aí é muito mais fácil você. Agora sim eu posso dizer que eu posso escolher o meu empreendedorismo. Agora eu estou escolhendo ele definitivamente. Mas isso é propósito, né? Vai muito além de você ganhar um salário, de você ter o seu. Eu acho que quando o empreendedorismo nos chama e a gente se coloca no lugar certo, vira um propósito de vida, muito mais do que um trabalho, né? Eu acho que é você acordar feliz. Sim, Sabe, às vezes, muitas pessoas falam sobre o quanto que você está no lugar errado, com pessoas erradas, te tira o brilho, né? Sim, Você pode falar da melhor forma disso. E, cara, você acordar, se arrumar, se sentir bem em estar com aquelas pessoas, não vai ser um ambiente que vai te deixar mal no Sim. final do dia. sim. Cara, é a melhor coisa. Mas às vezes também o empreendedorismo, essa conexão é uma coisa também que às vezes vem de bagagem também, né? Igual você já vem de uma família de empreendedores. Eu venho de uma família de empreendedores meio que fracassados. Então, tipo assim, na minha família, abrir empresa era uma coisa, tipo assim, nossa senhora, você tá maluca. Vamos fazer o quê? Um concurso. Vamos trabalhar aqui querendo não, Volta Redonda não uma cidade siderúrgica, vamos trabalhar aqui na siderurgia, vamos trabalhar ali no polo automotivo, em Resende, mas quando você quebra essa barreira, você, tipo assim, você fala assim também, cara, eu tô quebrando uma geração ali de pessoas que não foram bem-sucedidas Sim. e eu tô vindo aqui agora para abrir um pouco o caminho para os meus primos e sobrinhos que estão vindo atrás, assim, sabe?
Então, acho que o empreendedorismo também tem essa quebra também de paradigma, às vezes, muitas vezes da família, ou às vezes também em relação à profissão. O negócio você falou, você era uma confeiteira muito bem sucedida, você gostava de ser confeiteira, e aí você falou, não, não é isso ainda que eu quero. Eu vou lá, eu vou realmente ver onde que eu quero, né? Vou arriscar. Uhum. Arrisquei sem medo. Muito bom. E aí hoje, né? Vocês não estão conquistando aquilo, né? Que vocês gostariam, estão no processo, mas eu queria que vocês olhassem e como se tivesse sido um túnel do tempo, vocês estivessem voltando. E o que que vocês falariam, o que vocês diriam para o eu de vocês de quando vocês tinham 14 anos? Nossa. Pode falar. Sempre eu dá um tempo pra pensar. Você que gosta de falar. Eu gosto de falar, mas, gente, a memória é fraca. 14 anos. O que eu tava fazendo com 14 anos? Escola. Eu era bem indecisa sobre o meu futuro. Então, se eu chegasse do jeito que eu estou agora pra ela falar, nossa, tá bom, gostei. E se eu falasse, tipo, você vai empreender, você vai ter um estúdio, você vai ter cliente, acho que eu ia ficar bem perdida. Mas eu falaria pra ela continuar, talvez procurar uma psicóloga antes, que ajudaria bastante esse processo. E parar de ouvir a opinião dos outros, focar nos meus sonhos e é isso, colocar uma meta e traçar o caminho até chegar naquele lugar e não parar, e não desistir. É isso. Muito bom. Se eu pudesse voltar quando eu tinha 14 anos, eu diria pra mim mesmo estuda psicanálise quanto antes. Porque eu teria evitado tantas coisas, né? Tantas coisas difíceis, escolhas erradas que eu fiz. Porque não se trata da psicanálise, se trata de você encontrar quem você é. E quando você sabe quem você é, você não fica perdido no caminho. Você não busca ali, busca ali. Não, você sabe muito bem. Quem sabe quem é, sabe muito bem para onde vai, para onde quer ir. E eu não tive esse direcionamento. Sem culpar ninguém, pais, nada disso. Mas a mim mesmo, porque tem pessoas, por exemplo, a minha filha ela tem 20 anos, e se você perguntar para ela quem ela é, desde muito novinha ela vai dizer quem ela é e aonde ela quer chegar, né? E é claro que tenho responsabilidade nisso, nós como pais temos responsabilidades nisso, mas ela sempre teve muito isso, e eu fui uma menina que não tive, sabe, esse direcionamento próprio, essa identidade formada, talvez por conta do que eu vivi, das dificuldades que vivi na infância. Eu teria dito para mim, estuda psicanálise quando você fizer 18 anos, acabar o ensino médio, vai estudar um pouquinho, mesmo que você não queira, vai estudar, vai avançar, vai crescer. Mas ainda bem que com 40 anos eu consegui fazer isso, né? Não anulando toda a minha história antes disso. Mas eu teria dito para eu estudar psicanálise ou psicologia, o que fosse, assim que eu acabasse o ensino médio, porque eu teria, com certeza, sem anular a minha vida, mas eu teria vivido uma outra história de uma outra maneira. Eu acho que eu falaria calma pra Janaína, de 14 anos. Que eu era uma pessoa muito ansiosa, continuo sendo, mas eu falaria calma, principalmente, assim, que em relação ao tempo, né, em relação a tudo. Mas eu também falaria também em relação a estar voltando a ter a oportunidade de não deixar passar. Eu fui uma adolescente que tinha muitas oportunidades, mas muitas das vezes eu deixei passar por preguiça mesmo de ser adolescente e não querer fazer muita coisa. Então, eu acho que eu falaria para ela aproveitar as oportunidades. É uma coisa que eu faço hoje muito, assim. O pessoal até me fala assim, nossa, Jana, mas você tá em todos os lugares. Eu falei, eu tô aproveitando as oportunidades que estão me aparecendo. Porque agora eu sei como que é valioso ter as oportunidades. Porque às vezes você tá ali esperando só uma pessoa te falar um oi. E aquela oportunidade pode ser abrir a porta para você, para várias coisas, seja para o empreendedorismo, seja para um trabalho, seja para um relacionamento, né?
Então, acho que eu falaria calma e veja as oportunidades por realmente ir vá de cabeça. Que se você se machucar, você se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e volta ao normal. Então, essa pergunta foi difícil pra mim, porque eu sou a pessoa que aproveitei todas as oportunidades. E aí nessa de aproveitar todas as oportunidades, eu vi um leque de opções pra eu seguir e eu falei, e agora? Eu não sei o que eu faço da minha vida e fiquei nessa. Eu me formei em inglês, fiz curso de comissária de bordo. O que tem a ver com estética? Nada. E faço faculdade de enfermagem. O que tem a ver? Mas tudo isso em busca de me encontrar. E eu falei, vou fazer um curso aqui de cílios, vou fazer isso aqui por um tempinho, depois eu vejo o que eu faço. Estamos aqui falando sobre isso, né? Então, eu sempre gostei muito de aproveitar todas as oportunidades que eu vi na minha frente, por isso que não tem como eu chegar pra eu de 14 anos e chegar pra ela e falar, faz isso, faz curso antes, faz porque pra eu chegar até aqui hoje foi muito importante eu passar por tudo isso. Foi muito importante. E eu talvez não teria chego se eu não tivesse feito o curso de inglês, curso de aeromoça. Então, é difícil essa pergunta, mas muito objetiva. E o que tá por detrás dos bastidores que ninguém vê do dia a dia de vocês? Como pessoa, como indivíduo. Como geral. Ai, muita ansiedade, Rivotril. muita medicação, muitas lágrimas, muitas noites sem dormir, noite dormindo e pensando na empresa. Igual o Pedro falou, né? Às vezes não é porque você tá mal-humorado por alguma coisa, mas é porque você tá com a cabeça tão, tipo assim, a mil, pensando várias coisas. E meus amigos falam isso, Janaína, você tem que parar às vezes, né? Porque às vezes eu sento na mesa com eles, aí alguém fala algum problema. E aí eu já vou assim, não, mas dá pra fazer uma empresa com isso, hein? Assim, assado. E aí o pessoal falou, gente, você é multi-empresas, você não pode ficar fazendo isso. Aí eu acho que é isso, assim, é uma cabeça, literalmente, tipo assim, todas as emoções, não como divertidamente, né, o filme, assim, certinho, mas todas elas, assim, correndo loucas por aí, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Pelo menos a minha cabeça fica assim o tempo todo. Nos bastidores tem uma Luísa tentando se encontrar, que eu tô nessa jornada. Eu tenho minha psicóloga e a gente conversa muito sobre isso, se encontrar, né? A crise dos 20 é real, todos passaram. E eu acho lindo você ter se encontrado com 40? Falei certo? Hoje eu tenho 42. Mas tá acabando por aí. E aí eu me cobro bastante sobre, não, você tem que saber logo quem você é, já tem que... Mas a gente não tem que se cobrar tanto, porque nosso trabalho já cobra tanto a gente. Várias coisas nos cobram, né? Não adianta a gente ficar se cobrando tanto também. Eu tive a crise dos 18, porque 18 anos. Que ninguém falou pra mim, ninguém tinha falado pra mim que depois que falam assim, você virou adulto. Tá, mas quem me ensinou a virar adulto? Ninguém. Já pararam pra pensar Sim. que você Não. falam assim, a partir de agora, se você fizer besteira, você é preso. Você tem linha de crédito, porque com 16 anos não posso, com 18. Você ganha um monte de presentes silenciosos de ser adulto, mas ninguém falou pra você. Porque falam pra você com 10 anos que você tem que ser criança. E aí você aproveite que você tem que ser adolescente. Só que na hora que fala agora seja adulto, tá, mas ninguém fala que pra você ser adulto você já tem que estar pronto. Ninguém te prepara, mas tem que estar pronto. Ninguém te prepara, ninguém te preparou, ninguém falou nada, tem que estar pronto. E aí você vê muitas pessoas que passaram por determinadas situações na juventude ali, quando era criança, que aí às vezes tiveram que trabalhar, tiveram que ser mais responsáveis desde pequeno, você vê que quando ela passa pela fase adulta, ela não passa assim com uma crise, vamos se dizer, porque ela já virou adulta já tem um tempo. E aí a gente para pensar, não, mas tem que aproveitar todas as etapas. Mas será que o mundo ele é tão compreensivo ao ponto da gente ter que passar, de fato, que às vezes é muito fácil falar, deixa a criança ser criança,
Mas será que o mundo, aqui, o que a gente está vivendo, ele permite que de fato a gente seja criança? Não facilita. Não, Ainda nem um mais pouco. mulheres. Exatamente, entendeu? Eu Exatamente. atendi uma pessoa que ela hoje, ela quer resolver tudo para todo mundo. Ela quer resolver tudo para todo mundo. Ela tá ali boazinha, sabe a boazinha que eu falei ainda agora? Boazinha, porque ela é resoluta, ela é ágil, ela é proativa, ela quer fazer. E ela se desdobra para isso. E em análise a gente foi conversando. Você me atendeu? E aí, em análise, a gente conversando, ela falando coisas da infância, com 10 anos, os pais se separaram. Ela viu a mãe num lugar de sofrimento muito intenso, de dor, e ela assumiu uma responsabilidade de cuidar da mãe dela, de fazer tudo. Com 10 anos, ela amadureceu. Com 10 anos, a vida não facilitou para ela, não. Ela entendeu que ela precisava ser forte, que ela precisava fazer tudo para ver a mãe dela bem, porque o pai foi embora e ela precisava fazer com que tudo ficasse bem para a mãe dela. E ela, assim, até hoje, vivia, né? Uma sobrecarga emocional muito grande, porque tem uma necessidade de ajudar. Mas isso aí foi uma coisa que ela viveu com 10 anos. Ela assumiu uma responsabilidade quando criança. E ela carrega isso, ela tem 30 anos, acho que 31, não lembro bem, mas ela carrega isso até hoje. E quando ela entendeu por que que ela era assim, foi fácil para ela elaborar e ressignificar. Não preciso, calma, né? Mas isso aí a gente carrega a vida inteira. Tem uma coisa, isso E a acontece... vida não facilita pra não gente, facilita. não, tá? Tem uma coisa que acontece, acho que muito mais com meninos, né, do que com meninas, que inclusive tem até às vezes umas meninas que acabam, algumas mulheres que acabam até julgando nessa atitude, apesar de que mulheres acho que acaba sendo um pouco diferente aquilo que não viveu na infância, né? Por exemplo, tem uma amiga que ela não conseguiu realizar o sonho dela de quando era pequena, que era o sonho de conhecer a Disney. E ela foi agora com 40 e poucos anos. Ai, que legal. Sabe? Ela não tem filha. Ela foi sozinha mesmo, porque a vontade dela... Então, assim, você olha, pô, mas Disney... O pessoal, pô, mas Disney... Pô, você poderia ter ido, sei lá, pra Paris. Você poderia conhecer a Torre Eiffel. Mas ela pegou uma coisa que ela não teve oportunidade de conhecer, sabe? E aí eu vi já tem um tempinho, já tem uns 2 meses que eu vi um vídeo de algumas meninas no Instagram fazendo uns comentários de um cara que estava aparecendo, devia ter aproximadamente já devia ter quase uns 40 anos, que ele emocionado, ele comprando um videogame atual. Um videogame mais atual, mais caro, tal, né? Que na hora que ele tá comprando, passou o cartão, ele pegou o videogame assim, começou a chorar, né? Abraçou assim, começou a chorar. E o vendedor foi lá. Mas por quê? Porque o sonho do cara, quando era criança, por ter sido de uma família muito simples, que não tinha oportunidade, ele só teve oportunidade naquele momento. Sabe? Só teve oportunidade naquele momento. Ah, mas que coisa infantil, gente. 40 anos jogar coisa. Mas não é pelo fato é pelo fato daquele sonho. Que eu acho que todo mundo tem aquela conquista, aquilo que a gente, quando a gente era pequeno, o famoso que o pai queria dar e não tinha condições. A mãe queria dar, não tinha condições. E aí, quando é que você vai ter? Só quando você vira adulto, gente. Sim. E aí, quando você vira adulto, aí beleza. Aí agora você tem... Eu acho que é por isso que a gente chega uma determinada hora, quando a gente vai conquistando conforme a gente vai conquistando, né? Não sei se já passou isso pela cabeça de vocês. Isso já passou muito pela minha cabeça. Eu começo a compreender muitos nãos que os meus pais me davam quando eu queria fazer determinadas coisas, sabe? Queria comprar um monte de coisa quando eu era pequeno e eu mesmo dizia pra mim, não, quando eu for grande eu vou comprar um monte... Eu compro nada? Aí eu falei assim, gente, pra quê? Pra que eu vou comprar isso tudo, gente? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Gente, eu comecei a ganhar dinheiro quando lançou a Shopee. Então vocês imaginam.
Gente, meu surto. Eu comprei tanta coisa depois comprei muita coisa de papelaria. Sabe, aquele sonho de menina de ter as canetinhas tudo bonitinho. Aí eu fui pra faculdade. Eu falei, eu não tenho coragem de levar isso aqui pra faculdade. Vai ficar em casa. E depois acabou se perdendo em mudança. E eu nunca usei. E eu falei, era um negócio de infância mesmo, que a gente leva pra vida adulta. E a Shopee não facilitou. Facilitou muito pra isso. Mas a gente acaba tendo, né, com relação a isso. E aproveitando a parte de sonhos que eu tenho certeza que eu digo, né, não tenha sonhos, tenha objetivos, porque os sonhos ficam muito no campo do Inalcançável. talvez, não inalcançável, mas fica num sonho de talvez. Talvez eu consiga. Mas eu acho que quando a gente troca pela palavra objetivo, parece que existe uma estrada na qual a gente está indo até ele e a gente vai alcançar. O sonho fica muito no nosso inconsciente. Eu queria que vocês compartilhassem. Qual o objetivo de vocês daqui a 10 anos, até 10 anos? 10 anos. Eu espero já ter vendido a minha empresa. Eu já tenho espero, né, no meu plano de vida, já ter vendido a minha empresa já e já tá já mentorando outras mulheres e pessoas que queiram empreender e que não tiveram oportunidade. Acho que nos meus próximos 10 anos eu me vejo assim, já sendo uma mentora e ajudando outras pessoas. Tá, agora eu tive mais tempo pra pensar. Então, lado pessoal, daqui a 10 anos, eu pretendo estar viajando muito. E lado profissional, meu objetivo é buscar estabilidade e criar uma clínica de estética para eu colocar outras pessoas e fazer uma clínica e eu poder viajar. E a clínica tá lá funcionando, não depender totalmente de mim. Mas eu vou juntar os dois, o profissional e o pessoal. E vai ficar a clínica e a viagem, e Paris, e Disney, tudo junto. Bem, daqui a 10 anos, você falou de sonho e objetivo, né? O meu processo de emagrecimento, eu não coloquei um objetivo muito longo, não. Então, porque eu sempre fui procrastinadora, eu sempre tive muita dificuldade. Eu nunca estabeleci meta nenhuma, porque eu estabelecia para o dia seguinte e dava ruim. Não dava bom. E no meu processo de emagrecimento não foi diferente, não por isso. É porque eu não tinha a intenção de viver, de estar como eu estou hoje. Eu só queria ficar sem dor nas costas. Então, os meus objetivos sempre foram muito curtos. Então, eu vivo hoje ainda uma reconstrução de objetivos na minha vida. Mas, pensando rapidamente aqui, enquanto elas falavam, eu estava pensando sobre o que eu espero daqui a 10 anos. Então, eu nunca planejei. Daqui a 10 anos eu quero estar assim. Mas pensando hoje que como hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma outra pessoa, hoje eu não procrastino mais, hoje eu alcanço os meus objetivos, eu quero daqui a 10 anos já estar com meu netinho nos braços, porque é o sonho da minha vida que minha filha me deu. Eu falo isso, né? E um dos objetivos do meu emagrecimento foi esse. Quando meus netos nascerem, eu quero rolar no chão com eles, quero ter saúde para isso, para brincar com eles, né? Então, para mim, gente, isso é um dos sonhos da minha vida. E é isso aí. Daqui a 10 anos eu vou estar com os meus netos. Não sei quantos, mas vou estar. Profissionalmente falando, eu quero de verdade viver o que Jung falou, né? Que foi que quando você está de frente para uma alma humana, você lembre-se que você também é uma alma humana. Porque quando você está diante de alguém com muita dor e quando você se lembra que você também tem muita dor, é algo muito poderoso que acontece. E você consegue alcançar a pessoa e consegue ajudá-la a se curar. Eu quero estar fazendo isso com muita excelência. Não que eu não faça hoje, mas eu vou estar muito mais experiente, vou estar com muito mais facilidade para viver isso que ele falou. É uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, né? E eu quero estar fazendo isso com muita excelência. Não com a excelência que eu faço hoje, mas com muita excelência. E, pessoalmente, vivendo bem, vivendo feliz, vivendo saudável com a minha família. É o que eu quero. E viajando também aí, fazendo missão, é o que eu amo também fazer. Eu só complementar também. Eu também espero também viajar também, porque depois de tanto
tanto trabalhar. De tanto trabalhar, né, a gente precisa relaxar. Mas eu também, eu me vejo também fazendo uma coisa que eu gosto, que eu quero fazer no meu futuro próximo também, que é estudar sobre história, sobre a arte, assim. Eu venho da área do design, então, tipo assim, eu sempre gostei em relação à arte. Hoje eu estava num evento dentro do Museu da Manhã e ver aquela arte me inspira, assim. Então, eu penso, assim, no futuro, ou estudar uma coisa em relação à história, ou também em relação também a religiões também, que eu gosto muito de entender. Eu acho que no futuro, acho que seria as duas coisas. Já tá já na parte ali já diminuindo o ritmo, mas ajudando outras pessoas e também já tendo os meus gostos, assim, olha, vou ali ficar um tempo lá em Machu Picchu estudando lá as pedrinhas para ver o que eles estão fazendo. Vou ali na Grécia dar uma estudadinha. Eu acho que seria mais assim meu pensamento assim para os próximos 10 anos. Muito bom. Então, antes da gente terminar, meninas, queria que você olhasse para aquela câmera ali, vocês duas olhassem para aquela câmera ali, tá? Pode falar quem você é, o que você faz e como entrar em contato com você. Tá, meu nome é Janaína, eu sou empreendedora no mercado da beleza, tenho um software chamado Bela. A Bela atende o WhatsApp, atende em relação a tanto a tirar dúvidas, quanto também a agendar, remarcar, tudo de uma forma automática. E você pode estar entrando em contato com a Bela pelo nosso Instagram, que é a Ilace, e ela vai te ajudar a mudar seu empreendedorismo e também mudar sua empresa também. Meu nome é Luísa Maciel, eu faço extensão de cílios, limpeza de pele, design de sobrancelhas. Eu atendo aqui em Niterói, no centro de Niterói, na Rua da Conceição 141. E para entrar em contato comigo é @luisamaciel.beauty. Olá, me chamo Elaine Bernardo, sou psicanalista e posso te ajudar a emagrecer de maneira saudável, de maneira bem tranquila. Eu posso te ajudar a mudar a sua relação com a comida. Você vai olhar para ela e vai falar assim: eu posso comer, não preciso me restringir com isso. De maneira muito saudável, você vai conseguir fazer isso. E o contato para falar comigo através do Instagram, @diário de Nani. Muito bom, meninas. Obrigado. E, gente, até a próxima. Valeu.